A indústria petrolífera ensinou-me que nós temos que começar sempre por um posicionamento. Quem nós somos e onde queremos chegar. O que nós queremos ser neste caminho. Somos Adilson, queremos chegar aqui, ou uma empresa de destaque na África Austral, e daqui até chegar uma empresa de destaque da África Austral, qual é o caminho a percorrer? O Matrix dizia no filme, uma coisa é conhecer o caminho, a outra é percorrer o caminho. Nenhuma organização, nada é feito individualmente. Volto sempre a Amilcar na parte bíblica. Deus, ele existia sozinho, né? Ele era uno, como se diz em latim, né? Era único, mas ele sozinho também, ele criou o mundo, criou os anjos, criou os arcanjos, querubins, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Quando nós estamos a desenvolver uma atividade, seja ela qual for, sozinho não funciona. Executivos e executivas do meu coração, sejam muito bem-vindos ao Business Center, ou simplesmente o Centro de Negócio. Aqui é um espaço onde nós trazemos realmente empreendedores e empresários que vivem na prática. Aqui nós fugimos do achismo. Aqui é literalmente praticidade. E o dia de hoje, para mim, é um dia extremamente, mas extremamente calendarizado. Por quê? Porque eu tenho aqui, a esta altura, acredito que vocês já viram no segundo plano, o meu convidado. Ele que é o Adilson Mangueira Nelumba, um jovem empresário, um jovem extremamente promissor e um jovem que nos inspira. Pela mesma razão, lhe trouxemos aqui para poder compartilhar a sua visão de negócio, a sua visão estratégica e também como ele chegou até onde ele chegou. Então, Adilson, seja muito bem-vindo a mais um podcast Centro de Negócio. Obrigado, Amilcar. Obrigado pelo convite. Já estava a te dever realmente, mas já estou aqui, então vamos embora, né? Maravilha, maravilha. Então, para vocês, muita gente não é estranho, sim, o Adilson é o PCA do Grupo Cópia, é mesmo o Grupo Cópia, então é uma holding que controla projetos muito complexos e nesta ordem de ideia, nós começamos sempre com uma dicção um bocadinho diferente, que é o seguinte, o convencional é saber quem é o Adilson, então nós vamos na contramão. Quem não é o Adilson, Nelumba? Quem não é? O Adilson não é militar. Esse não teve medo. Olha, vou contar uma cena, já que me perguntaste, né? Quando eu tinha sensivelmente 21, 22 anos, naquela altura, estamos a falar há 20 anos atrás. Uma pessoa já pode mais ou menos ter uma ideia de quantos anos eu tenho. Sim. Fizeram a chamada para fazer a recruta. E eu tenho um amigo meu, até agora está aí, o Té, e fomos já nos entregar mesmo, ficamos lá fazer uma lista lá, pronto já para ser encaminhado para, na altura era para Benguela. Sim. Nada, eu como já tinha certificado da faculdade, disse, meu, tchau, vou basar, não vou ficar aqui. Então não é militar. Não sou militar, respeito muito os militares, Sim. né? Família de militares, mas eu mesmo com pistola não ia estar certo. Sim. Tem outras pistolas. É, malta, aqui se calhar. Mas pronto, não sou militar, respeito, não sou polícia, não sou médico. E que eu digo essas profissões porque são profissões que eu respeito muito, mas já percebi que eu não iria conseguir executá-las na melhor das minhas capacidades, não é? Então, basicamente é isto que eu não sou, mas isso pode ser transversal, né? Exatamente. Se não sou militar, não sou médico, não sou polícia. Então o que é que eu sou? O que é que eu sou? Eu sou... Vai lá, vou deixar tu... Não, até o melhor até no que eu sou. Justamente vamos começar a desconstruir ali. Por quê? Porque nós somos ser humano. O que é que você representa, Deus? Essa é a pergunta certa. Eu acho que eu represento resiliência. Uau. Perseverança. Quem me conhece, quem já está comigo há mais de 10 anos, compreende as dificuldades que foram atravessadas por mim, pela minha equipa. Eu tenho uma equipa que está comigo há aproximadamente 15 anos. Não é? Então, tivemos que ser muito resilientes, como um rio, por exemplo. Não é? Um rio, acontece o que aconteceu no caminho do rio, ele chega sempre no mar. E a tua relação com o rio? De trás para frente. A resiliência, é verdade, a resiliência realmente, eu penso num rio. Um rio, ele tem cascatas, tem pedras, tem montanhas, tem tudo à frente dele. Mas onde ele nasce, a foz do rio, ou a nascente do rio, neste caso, até a foz, ele não para.
É o que eu me defino, é o que eu represento, resiliência e perseverança, e nunca parar, nunca desistir. O caminho é para frente. Boa. O caminho é para frente, seja em que fase da vida nós estamos, não podemos desistir, não podemos parar. Claro que podemos pensar, claro que podemos sentir que devemos desistir, mas nada, desistência nada. Não Desistência sabe. quando morrermos. Também só o corpo é que desiste. O Sim. espírito sobe lá em cima. Então, Continua. Então, maravilha. Adilson, nós aqui no Centro de Negócio entendemos que para chegar a um nível de ser PCA, onde tu tens conselho de administração, então estamos perante a um paradoxo daquilo que é planejado e daquilo que é imediato. Então queríamos entender, antes do Adilson ser esse PCA do Grupo Cópia, quem o Adilson era para chegar até esse ponto e quais são os ingredientes para chegar com maior maturidade quanto essa que tu hoje estás a usufruir ou a exercer? olha, Amilcar, obviamente, por uma empresa familiar, uma empresa que eu pessoalmente criei, podemos dizer assim, mas ele que criou a empresa, então ele próprio se nomeou. Não, não é bem assim. Eu vou recuar um pouquinho. Sim. Eu terminei a faculdade muito cedo, 22, 23 anos, e já naquela altura eu já tinha esse fio para negócio. Eu me lembro que eu tinha um amigo, tenho até hoje, né? Chama-se Jerome. Ele é sul-africano e ele veio cá, queria fazer alguns negócios. E eu me lembro que de tanto falar com ele, de tanto estruturarmos a coisa, eu de repente me vi sentado numa mesa com mais de 15 pessoas, é o único angolano a fazer negócios na África do Sul. Naquela altura, Angola tinha acabado de conquistar ou de reconquistar a paz, não é? 2004, por aí, 2005. E eu estava no meio dessa mesa a falar sobre Angola, sobre as potencialidades da Angola e tudo. Mas pronto, comecei mais ou menos aí que eu tenho memória, né? Comecei por aí, não deu em nada, obviamente, eu não estava preparado, não tinha um arcabouço que eu tenho hoje, que eu já tenho há alguns anos e ainda quero ter muito mais. E, neste sentido, voltei para cá e comecei a trabalhar na Sonangol, não é? Sim. Na Sonangol, como eu já disse em várias intervenções minhas, eu aprendi muito. Foi uma escola, não é? Foi uma escola. Neste momento ainda é a minha melhor escola. Obviamente a Cópia Group of Companies já tem estado a ultrapassar, que eu estou há mais tempo na Cópia do que estive na Sonangol. Sonangol estive sensivelmente há 9 anos e na Cópia já estou há quase 15. Né? Uau. Então, Você já fez esse jump há muito tempo. sim, eu saí da Sonangol. Pronto, eu mesmo na Sonangol tinha assim o meu negócio, então é muito difícil fazer a conta, Queria sem fazer fazer o part-time. overlap. Mas a Cópia existe desde 2014, 2015. Eu saí da Sonangol em 2014, sensivelmente. Adilson, você chegou num ponto que eu sempre quis falar, mas nunca encontrei um ângulo certo para falar isso. E agora aqui com o Adilson eu vou conseguir explorar isso. Adilson, qual é a tua visão sobre a atenção plena dos negócios? Imagina, a maioria dos empresários angolanos, vocês podem querer fingir que não vejam, mas vocês vejam e vão concordar. A maioria dos empresários angolanos suavizam muito a ideia do empresariado part-time. Só que esquecemos que, na verdade, o empresariado ele exige de nós um esforço na ordem acima de 24 horas. Exato. Correto ou tô? Correto. Exatamente. Sim, Então, qual é a tua visão sobre aqueles que querem estar pela direita e querem estar Não pela esquerda? funciona. Não funciona. Não, esquece E isso. qual conselho você daria Não, para essa eles? Temos aí- muito nessas Não, circunstâncias. olha, eu posso dizer isso por experiência própria. É mesmo, a ideia mesmo é essa. Nós não estamos a trazer Então- aqui pessoa que não viveu isso. Não, Tá vendo? tu tens que ter foco, meu. Yeah. Esquece. Não tem outra forma. De outra forma, você tem um padrinho na cozinha e você só vai lá. Na outra forma é investidor. Yeah. Você tem um capital considerável e você investe em vários negócios, não é? Você tens $100.000, vou investir no negócio do Amilcar. Amilcar, mostra o teu negócio. Tem os analistas. Os analistas veem o negócio. Está fixe, está aqui 100 mil. Yeah. Tem aqui outro meu irmão. Esse é investidor. Sim. É diferente. Agora, empresário, empreendedor, não. 100% focado Sim. no teu negócio. 100% focado no teu objeto social. Sim. Você quando vai lá e escreve o teu objeto social no Ministério do Comércio, aqui no guichê único da empresa, eu vou fazer isto. É isto que você faz. É como se estivesse na faculdade. Fazer 2, 3, 4 licenciaturas ao mesmo tempo, quase impossível, a não ser que sejas um gênio.
Então, Amilcar, sem dar muitas voltas, é impossível. Eu quando venho, você vem me falar, eu estou a fazer, estou a fazer. Não. É brincalhão. Não. Olha, agora é o seguinte, eu, como a Copa Group of Companies, obviamente nós temos interesses em algumas empresas, Sim, sim. mas aquilo não é o nosso core business. Sim, aquele é um investimento. Aquilo é investimento. Então, eu contrato uma empresa separada, analisa esse investimento que vai ser feito e tomo uma decisão sobre aquilo e deixo a empresa funcionar e tal. Eu sou um acionista. Sim, sim. Uma vez de 3 em 3 meses, vejo o que é que se passa, mas eu não pretendo que sei sobre aquele negócio. Exatamente. Não, agora, a resposta está clara. Não, e vocês puderam perceber, e eu comungo tal e qual com o que o Dulson falou, porque essa ideia veio de romantizar que não, eu também, e eu trabalho do sítio tal, mas também tenho minha empresa. Não, essas brincadeiras assim não, porque no final do dia vocês atrapalham até o fluxo Atrapalha do os vosso dois, negócio. os dois, Exatamente. os dois lados. Porque de um lado vejas que não é rentável, do outro lado tu estás com insegurança porque nem você acredita no próprio Tá negócio. atrapalhar. O meu, por exemplo, se uma pessoa que trabalha comigo tem outro negócio, está a me atrapalhar. É, não, isso Eu que eu quando estou a descobrir, vou falar na te escolhe. Yeah. Não, ou bases no teu, ou ficas aqui. Não é? Exatamente. Isso está atrelado à questão do compromisso. Adilson, das vezes que eu te vi a falar, quer em asta público ou asta privado, sempre trouxeste uma componente de uma cultura muito pautada em unidade. Então, sempre estás a andar com um grupo, sempre estás a andar com a Olha, tua quando equipe. cheguei aqui, Chegaste, inclusive, aqui mesmo falaste sobre a visão da tua equipe. Isso, para mim, traz duas premissas. Uma é uma pessoa extremamente de família, outra é uma pessoa de muita unidade, e a outra também é uma pessoa de muita comunhão. Até que ponto esses valores pessoais transcendem para a empresa e geram resultados que você hoje tem como Copia Group Company? olha, nenhuma organização, nada é feito individualmente. Eu já disse várias vezes, em diversas ocasiões, eu sou cristão, eu acredito em Jesus como Salvador. Quem não acredita, vou tentar fazer com que acredite, né? Boa. Apesar da salvação ser individual, eu percebo. Mas cada um depois vai ter o seu encontro Sim. consigo mesmo e depois vai se fazer a mesma pergunta. Vai ser salvo ou não? Pronto. Dito isto, e eu volto sempre a Amilcar na parte bíblica, né? Sim. Deus, ele existia sozinho, né? Uhum. Ele era uno, como se diz em latim, né? Era único. Mas ele sozinho também, ele criou o mundo, criou os anjos, criou os arcanjos, querubins, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Quando nós estamos a desenvolver uma atividade, seja ela qual for, sozinho, não funciona. É que nem os desportos praticados individuais, agora estamos a ver o campeonato de tênis, que estava aí um brasileiro até ontem, a nos dá muitas alegrias, o Roland Garros, o João Fonseca, esqueci o nome dele, infelizmente ontem perdeu. Até esses tenistas, os golfistas, eles não trabalham sozinhos, tem uma equipa Toda por trás. sim. Como disseste, a unidade, eu sou uma pessoa de equipa. Eu só sei trabalhar em equipa. Eu não sei trabalhar sozinho. Eu sou, por exemplo, muito fã de Fórmula 1. Eu acho que é o meu desporto favorito. E Ok. você vê um carro e um piloto. Uhum. Por trás são 1000 pessoas. Sim. 1000 pessoas. Tá, também és fã da A1. A1, essa do carro elétrico. Fórmula 1 mesmo. Né? E agora tem a Da outra. combustão, né? Não, e tem a outra agora, como é que eles chamam? Que é a. É Fórmula 1 também. A outra de. Fórmula I. Fórmula I. Sim, exatamente. nada. Não? Para mim, não. Eu assisto quando estou a esperar para assistir a Fórmula 1. Não, eu sou Fórmula 1, já sou fã desde 1994, Yeah. o ano em que o Ayrton Senna morreu. Yeah. Mas como estava a dizer, mesmo que nós vemos essas pessoas individuais, o próprio Jesus chegou, criou o time dele, meu. Sim. Quem somos nós Tá. para não criar nosso time? Temos que ter um time para bombar, não tem outra Bom, forma. isso casa um bocadinho com o que eu trouxe aqui sobre a filosofia da estrutura invisíveis, porque nós tendemos muito a acreditar que nós nos construímos muito por si, quando na verdade não existe uma construção individual. Existem as pessoas que são invisíveis, as pessoas que são visíveis. Até que ponto você premia esse tipo de visão? Porque há quem contribui contigo só por te dar paz, que nem tipo a tua mulher. Teus filhos não te chatearem porque sabem até onde o pai Ou vai. por chatearem Ou por também. chatearem também. Exato. Então, até que ponto essas estruturas invisíveis, de alguma forma, nós precisamos tentar equilibrar sobre o também não ter só muito empresário e deixar de ser, talvez, do pai, talvez do filho, talvez do amigo, talvez do marido, e tu és uma pessoa muito família. Eu queria entender essa estrutura invisível para ti, o que é que ela representa se colocássemos assim no ângulo de relevância daquilo que você está construindo até hoje? Obviamente, Amilcar, tu usas
termos filosóficos, eu uso mesmo a nossa terra, a nossa linguagem normal aqui, né? Então, estrutura invisível, visível, para mim, eu, por exemplo, antes de vir para cá, Uhum. fazer esse podcast contigo, eu passei na escola do meu filho. Teve lá uma situação, que ele tem 15 anos, fui lá ver o que é que se passa, estou a trabalhar, a mãe liga. Pessoas que tentam separar a convivência humana Uhum. num todo, fica um bocadinho difícil conversarmos com pessoas do gênero, né? Então, eu percebo a tua pergunta, Uhum. o que é que estas pessoas, o que é essa convivência com família e outros, como é que elas funcionam com o empresariado, tu a desempenhas as tuas funções profissionais. Eu acho que está interligado. Eu acho que nós não podemos separar a pessoa do empresário. Eu não sou um Adilson na empresa e um Adilson em casa. Não, eu sou a mesma pessoa. Simplesmente a desempenhar atividades diferentes. Obviamente, das 8, provavelmente até das 8 às 8 eu estou a trabalhar e das 8 às 8 eu também sou pai. Não é? Então, Amilcar, essas pessoas que não aparecem normalmente quando o Adilson está a aparecer aqui no podcast, por exemplo, a minha esposa, ela também tem as atividades dela, ou os meus filhos, minha mãe, meus pais, o meu círculo de amigos, não é? Mas eles desempenham, se não o papel mais importante. Uau. Eu acredito Uau. que é o papel mais importante, porque é quando nós não estamos a trabalhar que nos seguram. E nós, a maior parte do tempo, estamos com essas pessoas. Só que, no meu caso específico, os meus sócios, minha esposa, os meus filhos, então, uma vez por ano, eu sento com os meus filhos, apresento-lhe, mesmo muitos deles, ou a maior parte deles ainda serem menores de idade, eu apresento-lhes o que é que a empresa está a fazer, quais são os números da empresa, eles sabem. Se você parar, conversar com um dos meus filhos, até o que tem 7 anos, ele vai te explicar, a empresa faz isto, faz aquilo, os números do ano passado são estes, eles sabem. Boa. Eles Maravilha. sabem. Eles são os acionistas, não tem como. É agora que nós vamos sair da entropia operacional para o rigor técnico. Tá a ver, você já... O ponto é, na verdade vamos falar isso de forma mais tranquila. O ponto é, o que a cópia faz? Ok. Uau. Olha, antes de você responder, eu adoro quando estás a ver o podcast, funciona que nem água, ele nos leva para o curso normal e a coisa flui naturalmente. Então o que a cópia Olha, faz? a cópia é uma empresa com objeto social de fiscalização e supervisão de projetos estruturantes. Ok? Esse é o core business da empresa. Quando eu digo projetos estruturantes, o que é isso? Então, nós podemos fiscalizar e supervisionar projetos na área de construção civil e tecnologias de construção. As coisas diferentes, ok? Na área de petróleo e gás, que é a indústria extrativa toda, e minera. Então, imagina, você tem uma mina de ferro. Sim. E tu contratas os donos da mina de ferro, um grupo de acionistas, uma empresa, uma SPV, Special Vehicle, que é dona de uma mina. Essa empresa é dona de uma mina. Essa empresa contrata uma empresa de prospecção para fazer a prospecção da mina. Sim. Então, pode nos contratar para fazer a supervisão e a fiscalização desta empresa que está a fazer a prospecção. Okay. Então, o nosso core business é simples, direto e claro. Okay. O problema é que aqui, em Angola, ainda não estamos tão habituados a isto. Sim. O Mirimpet, muito bem, seu regulamento, sim, temos a Agência Nacional de Petróleo e Gás, sim, que é a concessionária, sim, e temos a Agência Nacional de Recursos Minerais. Sim. Né? Então, Ministério, duas agências. Tem outras agências, mas vamos ficar nestas duas. Sim. Pronto, então, vamos na NPG. A NPG, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ela está dividida em várias áreas. Tem vários tem as administrações, depois tem as direções técnicas. Direção de produção, direção de exploração e não só. Vamos nos focar na direção de exploração. O que é a exploração petrolífera? É exatamente, tu tens um bloco petrolífero, né? Um quadrado que aparece na Terra. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque sim. Um pouquinho técnico. Mas a essa altura, o pessoal já sabe que tu não és militar, mas és engenheiro. Pronto, engenheiro, exatamente. Então, quando a direção de exploração faz o seguinte, ela contrata uma empresa, não vou me referir ao bloco, vou referir-me a uma bacia sedimentar.
Vamos entrar aqui um bocadinho profundo para também os acompanhantes do podcast saberem que nós aqui também sabemos um bocadinho, né? É engenheiro, engenharia pura. Imagina Angola. Angola tem provavelmente entre 5 a 7 bacias, tanto bacias interiores quanto bacias externas, ou offshore e onshore. Sim. No offshore, nós temos a bacia do Baixo Congo, que vai mais ou menos de Cabinda até o início de Luanda. Foi muito complicado que estudaram mesmo. Bom, depois temos a bacia do Kwanza, que é exatamente de Luanda até o Sumbe e do mar até o Kwanza Norte. Ok. Essa é a bacia do Kwanza. E depois temos a bacia de Benguela, quem considera que não é bem bacia, mas pronto. Bacia de Benguela e temos a bacia do Namibe. Ok. Essas são as exteriores. Internas temos do Kwanza outra vez, temos Benguela outra vez, temos Namibe outra vez, temos do Baixo Congo outra vez, tudo interno na terra, neste caso. E depois temos de Etosha, o Kavango, ainda tem uma bacia Cassange. Tem a bacia de Cassange, que é ali dos lados do Bié. Né? Então, depois temos a Etosha, o Kavango, que é aqui o Mochico, a parte sul do Mochico, quando o Cubango, que é agora o Quando e o Cubango. São essas bacias. Isso é geologia, né? Isso é geologia. Ok. A direção de exploração da Agência Nacional do Petróleo e Gás é responsável, tem um mandato para fazer a exploração ou para efetuar a exploração nas bacias sedimentares em Angola. Todas essas bacias que eu acabei de dizer. Então, o que é que ela faz? Ela contrata uma empresa para fazer o estudo de exploração. São vários estudos geológicos e geofísicos. Nós somos chamados para fazer, em petróleo e gás chama-se assim, o controle de qualidade e a garantia de qualidade desses estudos que estão a ser realizados. Sim. Esse é o core business da Cópia. Fiscalizador. Então precisa dominar 3 vezes mais. Sim, normalmente o nosso pessoal tem que ter uma experiência acima dos 15 anos. Exatamente. Né? Então nós temos pessoas tanto angolanas como expatriadas que executam esses trabalhos. Isso na área de petróleo e gás. Sim. Mas nós estamos também na área de construção Minera, civil e minera. Não, boa. Não, essa altura já entendemos que a Cópia não é uma empresa de brincadeira. Mas o ponto agora é, Adilson, como é que você chega para esse tipo de business? Onde é que você viu? Onde é que você modelou? Onde é que você pensou? Acordaste e disseste, não, agora então queremos entender isso. A pergunta é muito boa, muito boa. Obviamente tem a ver com a minha própria experiência de trabalho. Boa. Eu trabalhei na Sonangol durante sensivelmente 9, 10 anos e mais de metade desses anos que eu trabalhei na Sonangol foi na direção de exploração. Okay. Antes da Sonangol perder a concessão para a NPG. Ok. Porque a Sonangol era concessionária. Ok. Não é? Então, estrategicamente, o nosso governo pensou em separar a empresa da concessão, da concessionária. Então, entregou a concessão para a agência e a Sonangol ficou simplesmente uma empresa estratégica do Estado para o setor de petróleo e gás e não só. Sonangol hoje é uma empresa de energia. Econômico. Exatamente. É a empresa mais estratégica do país. Todos os países têm essas empresas, né? E eu trabalhei na Sonangol durante esse período na direção de exploração e quando fomos fazendo os nossos estudos de geofísica, a questão da dados sísmicos, não só, eu pessoalmente senti essa necessidade. Senti a necessidade de termos uma entidades locais e estrangeiras para fazer esse acompanhamento de inspeções, de inspeção, porque inspeção e fiscalização é diferente, mas pronto, de fiscalização e supervisão. As empresas petrolíferas, por uma questão de dados, de proteção de dados e tudo, eles preferem fazer a supervisão eles próprios. Não é? Mas já estamos abrindo um bocadinho a mente, já estamos a perceber que a própria Sonangol já contrata empresas para executar QC, Control do Quality Control, Quality Assurance, Supervision, Oversight. Eles já contratam esse tipo de serviços. E nós estamos aqui exatamente para prover este serviço, não é? Bom, agora eu quero entrar num ponto que é menos técnico, porque a essa altura os gajos que não estão a entender isso, você está a falar que... Vamos falar, mas é para falar. Vais ver que vamos atrair para o podcast pessoas que realmente conhecem essa área. Não, claramente. E eu sei que o teu público também tem esse pessoal. Não, e tiveste muito bem, por acaso, tanto para mim como quem nos assiste, porque a ideia mesmo do podcast Centro de Negócio é realmente explorar como as pessoas chegam até onde chegaram. Exatamente. Porque é muito comum, diariamente, as pessoas valorizarem a estrutura no ponto de vista daquilo que é visível, mas esquecem que as fundações e engenharia que suportam qualquer que seja as grandes superfícies ou os edifícios. Então,
percebam que nada vem do nada. Isso não é filosofia. É preciso percebermos que as coisas partem de uma construção. E essa construção exige de nós fundações concretas. E é por essa razão, hoje estamos a ver o Adilson Group Copia Group Company a expor em grandes esferas, como a de Qatar, que ele vai nos falar daqui a pouco, e tantas outras esferas, agora uma na Namíbia, agora vai para a Sérvia, a fazer um movimento que até um certo ponto nos inspira e começa a nos mostrar, espera aí, então há empresas que podem ser nacionais e levantarem a bandeira do país. É justamente aí onde eu queria entender. Adilson, até que ponto você começou a entender que, pô, faz sentido não só olhar para Angola, numa perspectiva mercadológica, mas também ser embaixador do nosso país para outras latitudes, como o caso da feira que você fez em Catar. Qual a experiência, qual aprendizado, o que é que você traz de lá novo? A pergunta direta é essa. É uma pergunta muito abrangente e, mais uma vez, reflete a minha própria experiência, não é? E a minha experiência vem da indústria petrolífera. A indústria petrolífera é uma indústria, eu não digo que as outras não sejam sérias, mas a indústria petrolífera é conduzida por resultados. Sim. Uau. Né? É uma indústria que nós trabalhamos diretamente para a obtenção de resultados. Então, tudo que nós fazemos, a forma como a empresa posiciona-se é para atingir um fim, sim, um resultado. Nós não trabalhamos assim por trabalhar, não é? Nós trabalhamos para atingir um resultado. E é com este pensamento que, assim que a Copia começou a funcionar, eu posiciono a própria empresa. Então, eu tive numa conferência agora na Namíbia, agora aí há um mês atrás, se não estou em erro, que é a Namibia International Energy Conference. Sim. Muito boa, quem realizou foi a nossa amiga Selma, próprio para Selma, tem estado a fazer um trabalho exemplar na Namíbia. Foi apresentado pelo nosso grande amigo Marco Vitor. É sempre bom falar como é que viu as coisas, né? Sim. Nós vamos pensar que eu também já fui lá. E é para entender também. Entender, e a tua próxima pergunta, não esqueça o que vais dizer, é justamente esse elo de conexão. Sim. Então, a indústria petrolífera ensinou-me que nós temos que começar sempre por um posicionamento. Uau. Quem nós somos. Uau. E onde queremos chegar. Yeah. O que nós queremos ser neste caminho. Somos Adilson, queremos chegar aqui, ou queremos chegar, por exemplo, a ser uma empresa de destaque na África Austral, e daqui até chegar uma empresa de destaque na África Austral, qual é o caminho a percorrer? Uma coisa é conhecer o caminho, o Matrix dizia no filme, uma coisa é conhecer o caminho, a outra é percorrer o caminho. Então você traça, você faz uma estratégia. E essa nossa estratégia é o posicionamento. Que mercados eu tenho que atacar? Ou em que sítios eu tenho que estar para, ou pelo menos com a empresa, a Copia Group of Companies, para que eu possa perceber este mercado, para que eu possa entender, para que eu possa estar naquele meio de decisão. Aquelas pessoas que realmente decidem o futuro da indústria de petróleo e gás, ou o futuro da indústria de construção civil, ou mineira. Eu tenho que estar naquele meio. Se eu não estiver naquele meio, eu não posso dizer que eu sou uma empresa que faz fiscalização e supervisão de projetos estruturantes nessas três áreas. Não tem como, Amilcar. Então, o que é que nós fizemos na empresa? Nós decidimos claramente, olha, qual é este evento, por exemplo, falaste do Qatar, né? Não sei se já posso falar. Sim, pode falar, cara. Então, nós na empresa sentamos e vimos, olha, qual é o evento que não acontece sempre, mas que os decisores da indústria de petróleo e gás estão ali e falam sobre assuntos específicos. Analisamos, temos o World Petroleum Congress, que vai acontecer agora, estava para acontecer em abril, se não estou em erro, na Arábia Saudita, mas vai acontecer em outubro. Acredito eu que a Angola vai estar presente. Temos o Angola Oil and Gas Conference, temos a Africa Energy Week, se eu não estou em erro, esse é o nome. E temos o LNG Qatar. E nós definimos alguns. Um deles é o LNG Qatar. É um evento que acontece 3 em 3 anos. Sim. Extremamente estratégico. É aquilo que eu digo. Se tu não estiveste lá, é um evento que aconteceu agora em 2026. Aconteceu em Qatar, em Doha. Próximo evento será em Brisbane, na Austrália. 2029. Aqui, no Qatar, eles já definiram tudo o que vão fazer até 2029. Estes não vão se encontrar mais para falar de gás, porque ele é LNG, né? Liquefied Natural Gas. Ai,
as empresas de gás normalmente são as empresas também de petróleo. Sim. O que eles falaram lá, eu sei. Yeah. Eu estava lá sentado com eles. Eu apresentei os nossos serviços para o mundo. Yeah. Então, eu começo do geral. Wow. O Angola é particular. Então, eu vou no geral. Eu tenho produtos que eu quero vender para a indústria petrolífera, que eu quero vender para a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis em Angola. Quais são as minhas credenciais? Eles vão dizer, tudo bem, Adeus, conhecemos a ti, mas nós não conhecemos a cópia. A cópia faz o quê? Me perguntaste. Ah, não, tem um software que faz a interpretação de dados sírios. Ele vai olhar para mim, vai dizer, Adeus, mas nós não conhecemos aqui em Angola uma empresa que faz isso. Você não conhece, mas o pessoal lá do Catar Conhece. conhece. Eu estive lá, apresentei, passei pelo crivo da indústria e agora estou a vir Para validar. para validar. Yeah. Para validar, porque Top. nós aqui às vezes fizemos coisas, vendemos aqui, ou é normal os países, mas nós temos, o mundo hoje é globalizado. Sim. Né? Nós Já fomos não- para lá, Até a global. fomos para lá, apresentamos os nossos serviços, apresentamos a nossa empresa, passamos no crivo, tivemos mais de 300 visitantes no nosso stand. Uau. Foi a única empresa africana, teve a Sonatrach, mas a Sonatrach é a empresa de petróleo da Argélia, é como a Sonangol, são empresas muito grandes, não é? Mas a Sonatrach esteve, nós fomos os únicos africanos, Angola, por exemplo, a África subsaariana, vamos dizer assim, ou África Austral, melhor dizer assim. Esteve a Sazol, mas a Sazol não esteve lá como expositor, esteve como participante. Quem não sabe, a Sazol é simplesmente uma das maiores petroquímicas do mundo, que está aqui na África do Sul, empresa sul-africana, esteve lá presente, mas nós fomos os únicos expositores da África Austral. E estamos de parabéns, né? Porque aquilo foi ganhamos brutal. um prêmio, sim. ganhamos o prêmio, participamos, dignificamos o nome de Angola, fomos muito bem recebidos por Sua Excelência o Embaixador, trabalhamos muito, muito, uma equipa incrível. Sim. Agradecer à minha equipa. Se eu não agradeci o suficiente, então vai aqui mais uma vez para a minha equipa. Fizeram um excelente trabalho. Apresentamos os nossos softwares, os nossos serviços, fomos aprovados pela comunidade internacional. Hoje o Amilcar, se for no Qatar e falar Copia Group of Companies, na Qatar Energy, que é a Sonangol deles lá, eles vão dizer conhecemos. E eleva todo mundo, né? Até porque também nós podemos aqui nos dar o luxo que temos na nossa carteira de cliente o Grupo Company. Não, é verdade. Então, é sobre isso. Aqui tem uma missão e uma lição muito importante, Adelson, que eu quero mesmo trazer aqui, que é o seguinte: é possível. Está aqui o Adelson, um jovem forjado nas instituições angolanas, que conseguiu elevar a este nível. Ele falou a relevância do que representa a Qatar, e eu penso que é possível, e o exemplo dado está aqui. E estamos aqui a falar sem meras palavras, porque aqui é mesmo real talk, né? E é falar na vivência, na prática, e eu muito gosto porque nós precisamos começar a imprimir um novo código de ética empresarial, e justamente isso é pautado em elevarmos os nossos. Devemos tirar esse espírito de achar que sempre nós é que temos que estar. Quando está lá um nosso, é todos a vencer. E eu penso que o Business Center vem também nessa ótica, pensar negócio, falar mercado e falar visão sobre tudo. Adelson, estamos de parabéns, é um movimento que todos nós assistimos. Como você uma vez me falou, quem não viu, ouviu, né? Como você falou, você falou sobre a Filda, não sei se você lembra de uma das nossas conversas, já há alguns anos. Você falou aquele evento, quem não teve lá, como é que você falou? Agora já não lembro. Não, você falou, aquele é um tipo de evento. Quem é alguém que esteve lá? Sim. Uma coisa parecida. Sim, no Qatar realmente teve lá a Sonangol presente, através da Sonagás. E não só, acredito que teve também da direção nacional, teve lá a própria NBG. A Sonangol esteve presente. Né? Teve presente ao mais alto nível, digo, ou pelo menos até a segunda linha de decisão a nível petrolífero. Teve presente. Não, mas nós estamos a nos referir mais numa. A Cópia é uma empresa privada, Deus. Sim. A Sonangol tem toda a estrutura para fazer isso. Não estamos a desmerecer, porque ele tem feito muito e tem representado, mas estou a me referir em estrutura acessível, como o caso da Cópia, do empresário, como você que está falando na primeira pessoa, como PCA. Não estou a despromover de maneira alguma, sabe? Eu deixo-me, não sei se posso. Podes estar à vontade. Nós estamos no centro de negócios. Sim. Eu tive no sábado a falar também num programa de um amigo meu, e uma das minhas abordagens finais foi: eu vou fazer exatamente quase o mesmo
que eu fiz lá. Quem ouviu-me lá vai ouvir-me aqui. Até vai Mas não queres deixar essa para a final mesmo, porque eu estou já quase a ir para a final. Top, então. Então, bom, então vamos fazer o seguinte, como já estamos para a final, e eu tenho uma pergunta antes da final, que é essa que tu vais falar, que é o seguinte. O termômetro da saúde empresarial em Angola. Qual é a tua visão sobre isso? Pode ser cirúrgico, curto e objetivo, e depois ires para a deixa da questão Ou final. posso ser um bocadinho mais... Só um pouquinho. Não, você que sabe. Não vou perder muito tempo. Be yourself. Porque a tua pergunta é muito abrangente. Yeah. Mas eu vou dizer exatamente aquilo que eu... Essa sobre a tua visão não é crua. Olha, em Angola, eu não sei exatamente os números, temos que ir para o guichê único, ou para o Ministério do Comércio, para entender exatamente como é que estão as nossas empresas, qual é a saúde das nossas empresas. Devemos ir para a GTE, perceber, afinal de contas, eles é que arrecadam os impostos, eles é que velam a saúde da olha, empresa. antes que tu vais para essa direção, não estou falando de sentido financeiro, estou falando no sentido estratégico e posicionamento. Não me Olha, refiro... passa por aí, Ok. passa por aí. Olha, eu acho que podíamos estar melhor. Eu acho que podíamos estar melhor. Se nós estivéssemos a falar aqui sem os microfones, obviamente eu utilizaria outro tipo de linguagem, não é? Uma linguagem um bocadinho mais aberta. Aqui eu tenho que usar temos que respeitar o microfone. Essa é boa. Temos que respeitar o microfone. Porque tem muita gente a ouvir. Falar toa. Sim, tem muita gente a ouvir. Às vezes tem entidades a ouvirem, então nós temos que ser cuidadosos. Então, eu acho que podíamos estar melhor. Um ambiente de negócios em Angola está criado. Porque se não tivesse criado, eu não ia conseguir fazer o meu negócio, o amigo não ia conseguir fazer o seu negócio. Então, o ambiente está aí. Eu acho que o problema ou a situação é como é que nós, empresários, vemos e nos posicionamos com esse ambiente criado. E, obviamente, o nosso governo tem um papel preponderante nisto. Vejamos, o governo é o maior contratante de serviços. Sim. Isso é algo que tem que mudar. Aqui já houve no podcast alguém que já trouxe outra métrica do mercado informal. Quem não assistiu pode ver esse episódio. Mas enfim, é uma Mas pronto, o que eu vejo é, por exemplo, o governo angolano é o maior contratante, é o maior empregador da Angola e é o maior contratante de bens e serviços. Sim. É o maior. Né? E isto, obviamente, limita nos empresários. Para falar da saúde da empresa, como é que nós estamos, esse cenário tem que alterar. Okay. O governo tem que passar... Vamos dividir essa responsabilidade. Sim. O governo tem que passar para o privado a responsabilidade do emprego. Sim. A responsabilidade do emprego não é do Estado, não é do governo. É do Estado, mas não é do governo. O Estado é uma coisa, o governo é outra. Sim. Por isso é que o presidente é presidente do Estado angolano, não é do governo. Então, mas não vou entrar, isso é política. Né? Então, o governo tem que passar e tem estado a tentar criar condições para que o empresariado local, e não só o empresariado no geral, consuma o emprego. Dê emprego para os profissionais, sejam eles de que categoria forem. Isso não acontece ainda. Ainda não acontece, estamos a caminhar para lá. Acredito que já deve estar mais ou menos... Eu vou dar um exemplo assim, o Amilcar. O Amilcar, se for para um município, pensa assim, um município não muito populoso, Nhareia. Né? Nhareia é um município da Angola, o Bié. Deve viver ali, vamos lá, 50 mil pessoas. Um exemplo, estou aqui, não estou a falar números concretos. Sim. Dessas 50 mil pessoas, 15 mil está entre os 18 e os 35 anos. Ou a idade ativa de trabalho. Sim. Quem achas que consome essa idade ativa? Onde é que essa pessoa trabalha? Em Areia, no Estado. Sim.
Não, entendi. Então, E faz todo sentido. Adilson. se ali tem empresas, se consomem sem areia, toda em areia pode ser o município X, se consomem até 50%, empresas privadas, até 50% dessa população ainda não está bom. Sim. Tem que consumir 75%. Uau. E o Estado tem que ter o papel exatamente de árbitro. Sim. De proliferar mais essa Sim. visão, essa ideia, De criar acudir mais o exatamente. ecossistema Então, empresarial. Sim. Neste sentido, é que eu percebo que a nossa saúde empresarial em Angola ainda não está Como tem que como estar. tem que estar. Não, Pronto. boa, eu super concordo. E entrando um bocadinho mais fundo, que eu expliquei do município, isso não significa dizer que em Angola não está-se a fazer bons negócios. Sim. Não está-se a fazer negócios. Não, mas a nossa audiência são inteligentes, eles perceberam. Isso está tão claro. Tá. Isso é como você me Não dizer vamos que ver aí- água é... Não, não tem. Isso aqui já é... Como é que se diz? Isso já são os Não, desavisados. Mas foste por aí. muito cirúrgico e claro. Adilson, de forma final, o que é que você queria concluir no nosso podcast? Porque para nós aqui foi uma grande honra ter-te aqui. E acredita, passou tão rápido, mas foi muito Eu ensaio. tenho que ficar E mais. vais ver que quando tu assistir, Não vai falar, vale, uau, você- vale. Me cortou o tempo, me cortou o tempo. Não, o tempo já passou Tá quase bem. uma hora. Vai lá. Mas pronto, eu vou fazer exatamente o que eu fiz no sábado passado. Uhum. E se me permitires, Amilcar, vou utilizar 1 minuto ou 2 acima do normal. Não é tanto. Eu vou solicitar aos empresários como eu, aos empreendedores. As pessoas muitas vezes me perguntam, mas qual é a diferença do empresário e do empreendedor? O empresário é sempre um empreendedor. Agora, você começa por ser um empreendedor para chegar a ser empresário. Então, é a única diferença. O empresário continua a empreender, ele não para de empreender. A ideia aqui é passar exatamente a mensagem seguinte. Angola tem aproximadamente 37 milhões de habitantes, entre 37 a 38 milhões de habitantes. Obviamente, eu não sou o Instituto Nacional de Estatística, mas eu leio as informações Sim. que o Instituto Nacional de Estatística vai passando. E Angola tem 21 províncias. A Angola tem 326 municípios. 1,2 milhões de quilômetros quadrados de área e 1.200 quilômetros de linha costeira. Angola é um país grande. Eu disse isso e digo isso várias vezes. No subsolo da Angola nós temos quase tudo. No mar da Angola tem peixe, tem petróleo, no subsolo tem diamante, tem ouro, tem ferro, tem quase tudo. Se ainda não há algo, se ainda não encontramos algo é porque se calhar ainda não procuramos. Então, é neste sentido que eu quero pedir aos empresários, principalmente, afinal de contas, nós estamos aqui no Centro de Negócios, olhem para o país dessa forma, vejam o tamanho do país, posicionem as nossas empresas, vossas empresas nesse caso, onde vocês podem prestar um serviço, prestem esse serviço com a maior qualidade possível que vocês possam prestar ao país. A maior qualidade que vocês conseguirem. E acreditem que se vocês prestarem esse serviço com a maior qualidade, com esses dados que eu acabei de dizer, vocês vão ter sucesso na atividade que vocês desempenham. Não tem outra forma. A fórmula é esta. Conhecer onde estás a trabalhar. Leiam a nossa Constituição. Constituição da República. Amilcar, leia a nossa Constituição. Mas ler não é ler para saber. É ler para entender. Se para saber é uma coisa. Ele eu quase que fui jurista. Então pronto. São 244 artigos. Sim. Divididos em sensivelmente 8 partes. Sim. Eu leio, e sempre que posso leio para entender quais são os meus direitos, deveres, para eu perceber, para posicionar a empresa e posicionar-me a mim. E depois ler a lei das atividades comerciais. Ir no Ministério de Tutela, que tutela a atividade comercial que eu estou a desempenhar. Sim. E a partir dali, Imprimir também boas relações com eles. não tem como. Faça um plano de negócios. Hoje em dia, eu quando fiz o primeiro plano de negócios, estou a falar há quase 20 anos atrás. Fiz o meu primeiro plano de negócio, fiz a apresentação desse plano de negócios numa empresa internacional. E essa empresa internacional adotou o plano de negócio. Hoje tem plataformas que você pode preencher dados. Então, entenda o negócio que está a ser feito. Conheça o país onde estás, porque é aqui onde você vai executar. Tenha boas relações.
de trabalho, de tudo. E, Amilcar, acredito que eu queria deixar essa mensagem Não, para, muito, para muito os bem. empreendedores, para os empresários, para que às vezes nós trabalharmos assim de uma forma um bocadinho empírica. Chega uma altura que o empirismo Já não já não funciona. funciona, né? Tens mesmo que ter a ciência já. Exatamente. E quando chega a altura de teres a ciência, é saber, não, estou aqui, trabalho nessa zona, faço isto, o meu ministério de tutela é este, e desempenhas as tuas atividades normalmente. Maravilha, maravilha. Você que nos acompanha até aqui, gratidão. Se não nos segue, começa a seguir, compartilha, comenta, porque efetivamente os nossos convidados vão responder aqui cada questão. Bem, o nosso podcast de hoje foi com Adilson Mangueira Nelumba, ele que falou comigo sobre desenhar o futuro antes de construirmos uma empresa. Então, acreditem, esse foi um podcast super produtivo, um master, efetivamente, e o único em Angola que fala de negócio numa ótica vivencial e científica. Aqui não tem brincalhões, aqui tem PCAs e CEOs de verdade. Então, você que não acompanha a Adilson, é só seguir a Adilson Nelumbas. Pode acompanhar também o Grupo Company através dos canais habituais que em algum momento vai passar aqui. No mais, você que estava conosco do outro lado, meu executivos e executivas, estamos juntos e nos vemos no próximo episódio. No mais, saúde, tamo junto. Estamos juntos. Boa.